é grande mentira, erro, de dizer que Eva tem relacionamento sexual com o serpente. É impossível. Nós somos ensinados na igreja que a serpente praticou sexo com Eva, e nasceu Caim. Essa é a pergunta que eu gostaria de saber. Irmão Hawking, errado para dizer. Irmão sem Chapecó, eu é acostumado de dar resposta francamente às pessoas. Eu não tenho intenção nenhuma para falar com palavras fingidas e palavras suaves para convencer vocês, mas eu quero de falar com a palavra de Deus na Bíblia, francamente, para compartilhar a vocês o verdadeiro Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Como o apóstolo Paulo em 1º século, em Gálatas capítulo 1, versículo 10 e 12. Vamos ler, irmão Odeu. Pois busco eu agora o favor dos homens, ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Eu quero enfatizar versículo 10, como o apóstolo Paulo disse: busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Estamos pregando, irmãos, não para agradar os homens, mas primeiramente para agradar a Deus, que nos deu a obrigação de pregar o Evangelho de Cristo. Há pessoas que pregam para enganar, para torpe ganância, para enriquecer a si mesmo. Eles estão usando palavras fingidas. Vamos em Romanos capítulo 16, versículo 18. Porque os tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas ao seu ventre, e com palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos inocentes. Falando com palavras suaves e lisonjas para enganar. Por isso, eu quero introduzir a mim mesmo para vocês, irmãos. Qualquer pensamento que você tem para mim, porque em outros lugares do Brasil, ele está pensando que eu é japonês, outros lugares é chinês. Depois, tem quem diz que Soriano é espécie de Edir Macedo. Eles disseram, um jornal aqui no Brasil, eles me chamou como espécie de Edir Macedo, vem aqui no Brasil para tirar os dinheiros dos brasileiros. Por favor, irmãos, se estamos no meio de vós, com a intenção de pregar o verdadeiro Evangelho, não para agradar aos homens, não para enganar, usando palavras suaves e lisonjas, como o apóstolo Paulo disse, enganam os corações dos inocentes.
eu quero falar, francamente, todas as vezes que eu estava falando, irmão Roque, é grande mentira, erro, de dizer que Eva tem relacionamento sexual com o serpente. É impossível. Espiritual é impossível. Literal é impossível. Colocar seu ser, a Eva, você pode concordar que ter relacionamentos sexual com serpente é impossível. Maldicente. Não é verdade que ela tem relacionamento sexual com serpente. Por isso ela gerou Caim? Não. Vamos ler a verdade que está na Bíblia. Em Gênesis 4, versículo 1, vamos ler. Conheceu Adão a Eva, sua mulher. Ela concebeu e, tendo dado à luz a Caim, disse: alcancei do Senhor um varão. A palavra está na Bíblia. Conheceu Adão a Eva, sua mulher. Ela concebeu. Para entender a palavra, irmão Roque, o que significa a palavra conheceu Adão a Eva? Para outros pastores, a palavra conheceu é encontrar pela primeira vez, talvez, como em natural que está acontecendo diariamente em nosso tempo. A palavra conheceu é, talvez, encontrar num lugar, encontrar nas ruas, conhecer, introduzindo um ao outro, conhece, eu conheço ele, conhece ela. Não. Mas a Bíblia fala sobre a própria língua de Deus na Bíblia, usando a palavra conheceu Adão, a Eva, sua mulher, ela concebeu. Para entender esta palavra, conheceu, vamos para o versículo 25. Tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Tornou Adão a conhecer sua mulher. Porque a palavra conhecer é repetido aqui. Tornou Adão a conhecer sua mulher. E ela deu à luz um filho. Significa, a palavra conhecer, da Bíblia, é ter relacionamento sexual. Pela primeira vez, conheceu Adão a Eva, sua mulher, ela concebeu. O que aconteceu logo depois a palavra conheceu Adão a Eva, sua mulher? Ela concebeu. Significa eles têm relacionamento sexual. Depois, tornou Adão a conhecer sua mulher. A palavra conhecer significa, biblicamente, ter relacionamento sexual. Em qual relacionamento sexual que aconteceu a Eva, ela deu à luz Caim. Pela primeira vez com Adão, não com serpente. De novo, irmão Rodeu, 4:1. Conheceu Adão a Eva, sua mulher. Ela concebeu e, tendo dado à luz a Caim. Caim é fruto do relacionamento sexual de Adão e Eva. Não relacionamento sexual do serpente e Eva. É grande mentira dos pastores que está pregando que por isso Caim é um homem mau, porque Eva, eu não sei como usar término para os pastores que pregam como que Caim é filho do diabo, porque Eva
ter relacionamento sexual com serpente? O que você pensa sobre Eva? Porque a impressão dele para Eva é muito... Uau, mesmo a serpente. Se você é uma mulher, você vai concordar que a serpente penetrar seu corpo? É indecente de pensar como isso, irmão. Na verdade, é proibido na Bíblia para uma mulher de deitar com um animal. 18:23. Levítico 18:23. Nem te deitarás com animal algum, contaminando-te com ele. Nem a mulher se porá perante um animal para ajuntar-se com ele. É confusão. É confusão. E Deus ordenou que esta mulher, que voluntariamente vai aceitar animal, e deve ser morto esta mulher. Porque é indecente. Porventura, os pastores aqui estão pensando que Eva deitou perante do serpente para engravidar ela. Isso é muito mau pensamento, irmão. Mas, irmão deve entender, mesmo que um homem é homem piedoso, homem santo, homem perfeito, reto, homem que serve a Deus. É possível de ter filho mau. Sabe o Jó? Jó é um homem reto e perfeito. De Jó. Vamos ler. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era homem perfeito e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, tendo também muitíssima gente ao seu serviço, de modo que este homem era o maior de todos os do Oriente. E iam seus filhos, e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia e enviavam, e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. E sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Mesmo que Jó é um homem reto, perfeito de acordo com a palavra de Deus, ele tem 10 filhos, 7 filhos, 3 filhas, que a obra deles é sempre comer, fazer banquete, beber, etc. Eles não têm pensamento para servir a Deus. Por isso, Jó disse: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Por isso, Jó está sacrificando, oferecendo holocaustos, segundo o número de todos os filhos dele. Por isso, mais tarde, irmão Roque, mais tarde, o profeta Ezequiel, pela palavra de Deus, declarou que Jó não pode livrar os seus filhos, porque os primeiros 10 filhos de Jó são maus. Não como Jó, que é perfeito diante de Deus. Vamos ler em 14:20 de Ezequiel. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela,
Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem filho, nem filha eles livrariam, mas só livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Falando sobre 3 homens retos, ainda que Noé, Daniel e eu estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem filho nem filha eles livrariam. Por quê? Deus viu que os filhos de Jó não são homens retos como o pai dele. Meu ponto, irmãos, em Chapecó, em todos os lugares do Brasil que está assistindo nós, meu ponto é, mesmo que um homem é reto, santo, pode gerar filhos que não é de Deus. Como aconteceu ao Adão. Mesmo que Adão cometeu pecado contra Deus, não significa que porque Caim tornou como um homem mau, Caim é fruto do relacionamento sexual da Eva com o serpente. Muito mau pensamento. Entendeu, irmão? Ok. Entendi, irmão. Deus abençoe. Graças a Deus. Deus abençoe também. Amém.